Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Provérbios capítulo 15. Esse será verso 24. Esse será o texto que nós iremos discorrer hoje. Mas antes de começarmos a nossa exposição e orarmos pedindo iluminação, percebam que nesse sacramento, isso tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui, né? Porque, como nós vimos lá nos versos de 20 a 22, né? A 23, está falando da instrução na vida familiar, e o teor dessa instrução é bíblico. Ele fala sobre uma instrução e sobre uma sabedoria que vem dos pais, mas essa sabedoria é bíblica. A responsabilidade que nós temos de conduzir os nossos filhos ao Senhor. Veja que no momento do batismo, como isso é realçado, essas coisas são ressaltadas, para que possamos perceber como o nosso trabalho como pais é importante na formação da imagem de Cristo em nossos filhos. Então, essa é uma responsabilidade nossa como pais, de não só nos envolvermos com a vida dos nossos filhos, mas nesse envolvimento, a instrução, o exemplo de uma vida cristã é essencial para a formação da imagem de Cristo na vida deles. Esse é o papel que nós temos como pais. Por isso que nós não podemos ser negligentes, nós não podemos ser ociosos nesse trabalho, mas diligentes, porque por mais diligentes que sejamos, precisamos nos lembrar que temos uma natureza pecaminosa, e essa natureza ela luta contra nós. Por isso a nossa diligência, não só com relação aos nossos filhos, mas principalmente com relação à nossa vida cristã. Então, no batismo dos nossos filhos, nós somos chamados a viver uma vida de santidade, porque somos instrumentos de Deus para a instrução e a conversão dos nossos filhos. É que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque a gente sabe que é só pela misericórdia e pela graça de Deus mesmo. Porque há uma coisa que nós não podemos imitar, nem fingir, que é uma verdadeira conversão. Isso só quem pode dar é o Senhor. Eu vou fazer a leitura do verso 20 até o verso 24, e a partir daí nós começaremos a nossa exposição. E provavelmente hoje nós teremos ali uma exposição bem rápida, creio eu, porque é o final dessa subunidade, dando ali o desfecho em toda a subunidade, todo o tema ali dos versos 20 a 23. Diz assim a palavra do Senhor: O filho sábio alegra seu pai, mas o homem insensato despreza sua mãe. A estultícia é alegria para o que carece de entendimento, mas o homem sábio anda retamente. Onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há o bom êxito. O homem se alegra e dá resposta adequada, e a palavra a seu tempo quão boa é. Para o sábio há o caminho de vida que o leva para cima, a fim de evitar o inferno embaixo. Vamos orar. Senhor, queremos te agradecer, ó Pai, porque o teu povo está reunido ao redor da tua palavra. E nesse momento, Senhor, queremos ouvir a tua voz. Queremos, ó Pai, nos alegrar com a tua palavra. Queremos, ó Pai, ter o desejo de cada dia mais, ó Senhor Deus, ouvir, Senhor, a tua voz por meio da tua palavra. Por isso que não somente o culto, mas em especial esse momento é um momento sublime, em que toda a nossa atenção,
toda a atenção dos nossos filhos, sejam mais infantes, Senhor Deus, devem estar voltadas, ó Pai, para a Tua palavra que será exposta agora, a Tua voz, Senhor Deus. Que o Senhor tenha misericórdia do Teu povo, Senhor Deus, nos dando, Senhor Deus, entendimento, fazendo com que tudo que tenha sido pregado esteja sendo acrescentado, Senhor Deus, em nós e que esteja fixado em nossos corações. Nos faz, ó Pai, lembrar dessa palavra, Senhor Deus, na nossa vida, Senhor Deus, no decorrer dela, Pai, para a nossa edificação, para o nosso fortalecimento, para a vivificação do Teu povo. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. O verso 24, como nós vimos na introdução dessa subunidade, quando foi falada, ele faz uma ligação entre a subunidade anterior, ou seja, do verso 20 ao verso 23, com a subunidade seguinte, dos versos 25 aos versos 29. E o tema da unidade que vai do verso 20 ao verso 29, o tema desse capítulo, como um todo, são as consequências da retidão e da perversidade. Em que os primeiros versos, os versos 20 a 23, abordam a alegria na educação e os seus efeitos, a consequência, diferenciando o sábio do insensato, que se encaixa dentro desse tema maior, que é a consequência da retidão e da perversidade. E nessa perspectiva, essa retidão será demonstrada por meio daquele que segue a instrução divina e tem como resultado andar em um caminho de retidão que traz alegria e contentamento para si e para toda a sua família. E a consequência da perversidade é trazer dor e sofrimento para aquele que despreza a instrução divina. O verso 24, isso é muito interessante, porque a maneira como a poesia hebraica, o poeta, faz essa ligação entre esses versos e esses temas ou subtemas que se alinham, é feita pelo uso de alguns vocábulos, como por exemplo, sábio, para o sábio, que é um conceito ético, um conceito moral, apresentado nos versos anteriores, e que vai ser apresentado, ou seja, vai ser reiterado mais à frente, como também o vocábulo vida, que vai relacionar o verso 24 ao verso 27, na sua última parte, mas o que odeia o suborno, esse viverá. Então, essa relação que é feita muitas vezes de uma unidade com o outro, de um verso com o outro, é por meio dessas palavras. Por isso que muitas vezes nós pensamos que esses versos eles são distintos uns dos outros e não conseguimos fazer essa relação na primeira vista, que é feita por esses vocábulos. Mas não só por isso, e isso é muito mais compreensível a nós, essa ligação, essa harmonia, que o verso 24 vai fazer, também tem uma questão temática e estrutural, ou seja, essa ligação é feita no verso 24, quando ele se refere ao final de ambos, do sábio como também do insensato, ao ligar esse final, esse destino, as consequências da sua retidão, no caso sábio, e da sua perversidade, no caso do homem insensato. E aí nós temos essa ligação com essa subunidade que vai apresentar, ou seja, essa subunidade seguinte, o verso 25 até o verso 29, o destino do justo e do perverso, que serão tratados, fechando aí toda a unidade do tema principal, que são as consequências da retidão e da perversidade. E a partir disso, nós vamos finalizar essa subunidade com o verso 24, que diz assim: para o sábio, há o caminho de vida que o leva para cima, a fim de evitar o inferno embaixo. Nós temos aqui uma tradução feita por Bruce Waltke, uma tradução mais literal, que diz assim:
O caminho da vida leva para cima o prudente, e assim se desvia da sepultura embaixo. Nós vamos perceber que esse provérbio aqui, ele vai intensificar as recompensas da retidão, passando da alegria presente para a vida eterna em um relacionamento com o Senhor. Para o sábio, há um caminho de vida que o leva para cima. Perceba que a recompensa de seguir, melhor dizendo, a instrução divina, é ter prazer, alegria, pois se trilha um caminho de santidade de verdade, e que esse caminho conduz à vida eterna. Veja o que o Salmo 16, verso 11 vai dizer, nessa linha que nós estamos vendo aqui, nesse mesmo caminho. Ele diz assim: tu me farás saber os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Perceba que esse é um caminho que é um caminho de vida, ou seja, um caminho para a vida eterna. Veja que essas são as consequências ou o destino final do quê? Dos justos, daqueles que andam retamente. Provérbios capítulo 6, verso 23 vai dizer assim: porque o mandamento é lâmpada e a instrução luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. O que nós estamos vendo aqui são essas instruções, essas repreensões, esses mandamentos que inicialmente são apresentados ali no relacionamento paterno, ou seja, no relacionamento pastoral familiar, e agora por meio do conselho de irmãos ou de pessoas mais velhas. Lembrem-se que na última exposição, quando falamos sobre o verso 22, a ideia aqui é que o filho agora sai de casa e ele tem a necessidade também de receber conselhos e instrução como tinha em seu lar, mas agora ele recebe isso não somente dos pais ou dos irmãos, aqueles que vivem ao seu redor. Essa expressão caminho da vida se refere ao estado ou à condição que produz a comunhão eterna com o Deus vivo. Por isso essa expressão caminho de vida, porque é alguma coisa que você trilha. Essa trilha, ou seja, esse caminho, ele perpassa por quem? Pela palavra de Deus. E quem é essa palavra no Novo Testamento? Quem é a palavra de Deus no Novo Testamento? Quando o Senhor Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho de vida. E aí o nosso entendimento sobre o que significa isso vai muito mais, pura e simplesmente, de que obedecer mandamentos ou seguir prescrições, mas é estar em Cristo, porque Ele é o caminho de vida. E qual é o caminho que Ele trilhou? Qual foi o caminho que Jesus trilhou nesse mundo? Foi o caminho da lei. Ele veio cumprir a lei em nosso lugar e nos mostrou o caminho que nós devemos andar. É interessante quando nós falamos em lei, o nosso conceito é um conceito extremamente deturpado, porque pensamos, nós somos assim como os fariseus, que é um legalismo, é o cumprimento de normas e mandamentos, mas vai muito mais além do que isso, porque vai no cumprir normas e mandamentos de Deus que estão em nosso coração. Esse é um caminho de vida. Nós escolhemos fazer a vontade de Deus e andamos nesse caminho porque fomos transformados. Nós não fazemos isso com o objetivo de ganhar alguma coisa, mas nós fazemos isso porque essa é a nossa vida. Isso está dentro de nós. Esse é o nosso prazer, como o salmista vai dizer, como Davi vai dizer.
O meu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medito de dia e de noite. Esse é o caminho de vida. E perceba aí que há uma antítese, né? Uma oposição entre esse caminho, quando ele diz assim: para o sábio é o caminho que leva para cima, a fim de evitar o inferno embaixo. Ou seja, se representa uma antítese em relação à sepultura, que vai implicar numa vida eterna acima e além da sepultura. E se nós voltarmos para o Salmo 16, nós vamos ver como ele está alinhado com isso aqui, nos versos 9 a 11, quando ele diz assim: alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra as delícias sem fim. Perceba aqui como o mandamento, a lei, a vontade de Deus, ela faz parte desses caminhos de vida, e como isso faz parte da vida dele. Tu me farás ver os caminhos de vida. A palavra de Deus diz que o mandamento é luz, é lâmpada, e aqueles que estão em Cristo vão ver esses caminhos, e vão ter alegria e plenitude nesses caminhos, e delícias que se estendem além dessa nossa dispensação, ou seja, desse nosso estado presente hoje. E além desse texto ser um texto messiânico, ele fala a respeito da ressurreição do corpo no último dia. O salmista aqui no Salmo 16 está nutrindo aqui uma inconfundível certeza de sua salvação eterna, a qual o liberava de toda ansiedade e temor nesse mundo. E esse é o destino de todos os que estão no caminho da justiça: não permanecer na morte. Pois por meio de Cristo, meus irmãos, o primogênito de entre os mortos, todos nós aguardamos, os que estão nele, a ressurreição do corpo. Quando ele diz que para o sábio há um caminho, você vai perceber que o poeta sagrado está indicando que o caminho de vida é preparado para o sábio, para o justo, para o homem que teme ao Senhor, no qual ele deve andar. E aí, a primeira coisa que vem à nossa mente é Efésios capítulo 2, quando Efésios capítulo 2 está falando de ressurreição, está falando de transformação, de conversão. Lá no seu verso 10 ele diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Perceba que isso marca uma consequência lógica de estar em um caminho que leva para os céus. Provérbios capítulo 2, 20 vai dizer assim: assim andarás pelo caminho dos homens de bem e guardarás as veredas dos justos. E é dessa forma que o homem se desvia da sepultura, ou seja, do mal. É dessa forma que o homem aborrece o mal. Jó capítulo 28, verso 28, vai dizer o seguinte: e disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal, o entendimento. Veja que Provérbios capítulo 3, verso 7 vai dizer, nessa mesma linha: não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Sabe o que significa sábio aos seus próprios olhos? Sábio aos seus próprios olhos significa aqueles que fazem as coisas do seu modo, confiando na sua própria inteligência e não na palavra de Deus. O oposto a não ser sábio aos próprios olhos é o temor a Deus. Ou seja, no contexto que nós estamos vendo aqui, o homem insensato e estulto desprezou a instrução, desprezou o conselho por meio de seus pais, por demonstrar o que? Um coração duro.
E essa dureza de coração se evidencia na alegria que ele tem pelo pecado. E assim ele demonstrou uma sabedoria que é terrena, animal e demoníaca, que leva esse homem a um caminho de morte. Ele confiou na sua própria inteligência, preferindo o pecado e não a palavra de Deus. E qual é o caminho disso? O caminho disso é a morte. O caminho de se desprezar essa palavra, de não andar na vereda da justiça, não andar no caminho dos homens de bem. Homens de bem aqui são aqueles que temem ao Senhor. É a sepultura. E qual é a salvação dessa sepultura nesse caso? E aqui seria mais do que ser poupado de uma morte prematura. Ele está falando da condição da alma eternamente longe de Deus, que recebe como consequência disso a morte eterna. Matthew Henry diz que o caminho da sabedoria e da santidade é aqui recomendado como sendo um caminho muito seguro e confortável. E aí, quando a gente olha isso, a gente percebe a nossa responsabilidade de não só vivermos dessa forma, mas não sermos cúmplices com relação ao pecado. E a cumplicidade muitas vezes é a nossa omissão quando essas coisas se manifestam. Nós somos chamados a proclamar a verdade. Nós somos chamados a viver essa verdade, seja ela qual for, que está relacionada à palavra do Senhor. Esse é um caminho de vida. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer: olha, não sejam cúmplices com as obras infrutíferas das trevas. E isso tem um âmbito muito amplo, né? Porque ao aconselhar, a Escritura diz assim, que nós devemos exortar uns aos outros, nós devemos corrigir o nosso irmão, né? Quando ali em Mateus capítulo 15 ele fala sobre a questão do pecado. Se alguém pecou, você viu alguém pecar, vá a ele e fale com ele. E aí você tem todo vamos dizer assim, um procedimento santo para proceder com aqueles que estão em pecado, e que precisam ser avisados, precisam ser despertados para isso. Nós somos responsáveis no nosso ambiente de trabalho em exercer a justiça. Às vezes você é uma gotazinha no oceano, né? Você não pode fazer muita coisa, mas espera-se de nós que a justiça, a equidade sejam demonstradas ali no nosso comportamento. Isso é um caminho de vida. Esse caminho é um caminho que conduz à vida eterna, e nele nós vamos encontrar alegria e satisfação, que serão a vida da alma, e nele nós encontraremos a perfeição da bem-aventurança. Essa perfeição da bem-aventurança, ela aponta para o final de todas as coisas. O apóstolo Paulo, certa vez, ele disse numa de suas cartas: olha, eu não alcancei essa perfeição, mas eu estou caminhando para o alvo. E esse é o objetivo do Senhor na vida do crente. Nós precisamos, para entrar na terra prometida, e essa é a nossa responsabilidade diante de Deus, nos desvencilharmos dos nossos pecados, estarmos nos preparando cada dia mais para receber esse reino. O
Senhor tem chamado um povo, como no povo ali de Israel no deserto, para caminhar. E nessa caminhada, a sua operação, como foi lá no deserto, ela é presente na vida do seu povo. Eles não deixam de passar dificuldade, eles não deixam de sentir fome, né? De batalhar, terem guerras, mas o Senhor está com ele em todas essas. Eles saem vencedores sobre todas essas coisas, porque Deus está com ele. Nesse mundo é assim. Nós somos despertados pela necessidade de algo e precisamos buscar em Deus, nele, a solução dessas coisas. E muitas vezes a solução dessas coisas não será a solução do problema, mas será uma solução para você lidar com o problema e conviver com ele, se possível, e se for da vontade de Deus, mas conviver em santidade de vida. Esse é o caminho para escapar daquela infelicidade a qual não podemos deixar de nos ver expostos ou em risco dela. É o caminho para nos afastarmos do inferno que está embaixo, dos laços do inferno, das tentações de Satanás e de todas as suas fraudes, das dores do inferno, daquela destruição eterna que os nossos pecados merecem. Muitas vezes nós não sabemos lidar com a nossa teologia. Nós confundimos as coisas. Confundimos a eleição com a responsabilidade. Eu sou eleito, então por ser eleito, escolhido de Deus, eu não tenho responsabilidades. O que eu fizer, a graça de Deus vai me cobrir. Só que não é assim que funciona. Nós somos escolhidos com um propósito. O próprio sacramento do batismo é uma promessa de Deus, mas ela está condicionada. Está condicionada a quê? A fidelidade do seu povo. A fidelidade e o amor a Deus. Por isso lá em Deuteronômio capítulo 6 ele diz assim: essas coisas estarão no teu coração. Muitas vezes nós falhamos naquilo que nós devemos fazer, porque o nosso coração não é de todo do Senhor. E nos percalços da vida, o Senhor está nos tratando com os nossos fracassos, para que o nosso coração seja tratado por Ele e que possamos nos aperfeiçoar na sua graça. Então os nossos fracassos mostram quem nós somos, nos humilha diante de Deus, para mostrarmos que somos totalmente dependentes dele. Totalmente dependentes dele. Matthew Henry vai dizer aqui: um homem bom coloca os seus afetos nas coisas do alto e procede de acordo com essas coisas. Eu conheço um pastor, um homem fiel, muito fiel, e ele teve muitos filhos, e 2 dos seus filhos se desviaram, E foi interessante porque certa vez esse ministro falando, ele disse que teve um tempo na sua vida que ele se desviou, quase se desviou, por ouvir determinadas coisas. Ele estava estudando, no processo de estudo, e o ambiente em que ele vivia era um ambiente liberal, vamos dizer assim. E naquele tempo ele deu uma escorregada na sua fé. Eu fiquei pensando assim, será? Não sei. Será que essa escorregada, ou esse período que ele passou, nessa luta, vamos dizer assim, ou seja, nesse desvio, não foi um período em que isso foi assimilado pela família?
e pode ter gerado esse tipo de, vamos dizer assim, incredulidade ou afastamento dos seus filhos? Não sei, pode ser. Mas isso mostra como nós somos dependentes da graça de Deus. E como os melhores de nós, como realmente esse homem podem vacilar, como também nós podemos. Por isso nós precisamos contar com a graça de Deus. E essa graça nos mostra um caminho que nós devemos andar. Quando nós nos desviamos desse caminho. E o desvio desse caminho não é porque você erra, porque você pode errar. E você vai errar nesse processo. O desvio desse caminho é quando nós não voltamos. Quando nós não fazemos o caminho oposto. Ou quando demoramos a fazer esse caminho oposto. Em que nesse tempo as coisas degringolam. Porque nós nos afastamos de Deus. Nos afastamos dos seus caminhos. E essas coisas sempre nos mostram que o único caminho de vida é o caminho da palavra do Senhor. E temos a necessidade dele, a necessidade urgente, uma necessidade desesperada de, se pudéssemos estar 24 horas diante do Senhor. Mas não podemos fazer isso. Mas temos que viver dessa forma. De como se estivéssemos 24 horas diante de Deus, lendo a sua palavra ou em oração. Porque essa é a nossa grande dificuldade nesse mundo. A manutenção da nossa vida espiritual. Por isso ela não depende exclusivamente de nós. Matthew Henry diz assim: um bom homem coloca os seus afetos nas coisas lá do alto e procede de acordo com essas coisas. O seu interesse está no céu, os seus caminhos conduzem diretamente para lá. Ali está o seu tesouro, acima, fora do alcance dos inimigos, acima das mudanças desse mundo inferior. Um homem bom é verdadeiramente nobre e grande. Os seus desejos e desígnios são elevados. Ele vive acima dos outros, acima da capacidade e fora da vista dos homens tolos. Quando Paulo, lá em Colossenses, capítulo 3, nos primeiros versos, ele diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Ou seja, o nosso interesse deve estar voltado unicamente para isso. Esse é o nosso principal interesse. Todas as coisas que nós fazemos de forma secundária nesse interesse, buscando as coisas lá do alto. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são da terra, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados como Ele em glória. Quando Paulo fala isso em Colossenses capítulo 3, em pensar nas coisas do alto de cima, ele mostra um caminho de vida que consiste em quê? Na mortificação do pecado e no revestimento de uma vida em Cristo Jesus. Por isso ele vai dizer: fazei, pois, morrer a vossa natureza pecaminosa, prostituição, impureza, lascívia. Todas essas coisas estão no nosso coração, estão embutidas em nós. É como um carro novo, de última geração, que quando você pega, ele tem um monte de coisa que você desconhece. Você tem que ir lá no manual. Ele já vem com aquelas coisas. E aí, se você não quer usar, você deleta. Hoje em dia é assim: deleta aquilo do carro. Aí eu não quero usar isso, aí desliga. Aí eu não quero usar isso, aí desliga. A nossa realidade é essa. Nós nascemos com todas essas coisas, e essas coisas precisam ser desligadas de nós. E qual é o motivo disso? Porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência.
sobre esses pecados que estão na nossa carne, sobre essas coisas que estão militando na nossa carne, a ira de Deus vem sobre os homens. Por isso nós devemos morrer por essas coisas. Por isso ele fala: despojai-vos vós igualmente de tudo isso, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Veja que o pecado aqui não somente se circunscreve à prostituição e impureza, paixão lasciva, avareza ou desejo maligno, mas também ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena, mentira. Todas essas coisas devem ser mortificadas na nossa vida, porque elas estão presentes em nós. E aí, por isso que o apóstolo Paulo vai dizer em outro contexto: essas coisas demonstram a vocação e a eleição em vocês. Ou seja, a morte dessas coisas, a mortificação dessas coisas demonstra a vossa eleição, o vosso chamado. E por isso que esse caminho, ele representa a mortificação no pecado, mas o revestimento que resulta em vida. Como ele diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. E aí ele vai dizer: de afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, paciência, de perdão, de amor. E aí ele vai dizer: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. E é muito interessante porque quando o homem nega essas coisas, quando nós negamos essas coisas a nós mesmos, nós não temos paz. Não existe paz no coração do homem quando alimentamos essas coisas nas nossas vidas, quando nós não mortificamos a carne. E o contrário disso é um revestimento do Espírito, porque quando, ao destruir a sua natureza, vamos dizer assim, porque é isso que Deus está fazendo, a sua natureza pecaminosa, nós devemos nos revestir dessa nova natureza. Da mesma forma que nós devemos abandonar, agora nós devemos praticar essas coisas. E esse é um caminho de vida e morte. E quando nós não estamos andando assim, quando nós não estamos alimentando a nossa natureza terrena e deixando-nos revestir de Cristo, seja na impureza, seja na indignação, seja na lascívia, seja na maledicência, seja na avareza, seja na linguagem obscena do vosso falar, nós não temos paz. Essa paz não permanece no nosso coração. Por isso o apóstolo Paulo vai falar: nós precisamos pensar nas coisas lá do alto. Nós precisamos viver essa vida verdadeira. E essa vida verdadeira aqui consiste num caminho certo. E que caminho é esse? O despojamento da carne e o revestimento do Espírito. Eu não sei o que essa palavra revestimento, na questão do aspecto do verbo, ou seja, na intensidade do que ele está querendo dizer. Mas despojar eu sei. O despojar é uma atitude veemente, como se você estivesse arrancando, rasgando as suas roupas. É uma atitude violenta. A ideia é de uma atitude violenta contra o pecado. Por isso o Senhor Jesus vai dizer assim: olha, se o teu olho te faz pecar, arranca-o. É melhor você entrar no céu sem um olho, sem uma mão, do que com todas essas coisas ser lançado no inferno. A ideia ali é de uma atitude radical com relação ao nosso pecado. E eu acho que o pior pecado, o mais difícil, é aquele que a gente não vê.
mas que todas as pessoas ao nosso redor estão percebendo, mas que nós não conseguimos ver. E que precisa, seja ele qual for, ser mortificado nas nossas vidas. Vamos orar? Vamos. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, a Tua palavra diz que o único caminho é Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E é por esse caminho que nós queremos trilhar, Senhor. Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Pai. Que Ele esteja nos mostrando, Senhor Deus, nossos pecados mais finos, aqueles mais imperceptíveis, que muitas vezes determinam quem nós somos na realidade. A Tua palavra fala constantemente, Senhor, num caminho de vida, e que um caminho de morte deve ser abandonado, e o caminho de vida é o caminho do Senhor. São os mandamentos, Pai, que trazem alegria, que trazem prazer, é uma vida santa, que traz regozijo, Senhor. E ela nos leva, Senhor Deus, a passos largos para o Teu reino. Senhor, fica com o Teu povo, Pai. E que não estejamos negociando, Senhor Deus, pecados, Pai. Que não estejamos negociando, Senhor Deus, pecados menores com o Senhor, nos permitindo muitas vezes, oh Senhor Deus, deixar que eles reinem em nossas vidas. Que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, de nós, e que possamos ver que as instruções para a vida são um caminho para a eternidade. Que a Tua palavra é essa instrução, que o Teu ensino é essa instrução, e que tenhamos desejo, Senhor, de nas nossas casas, e nesse dia, que é o dia do Senhor, ouvirmos a Tua palavra, Pai, e sermos alimentados por ela, e que ela possa fazer diferença em nossas vidas. Que seja um alimento para nós, ó Pai, que seja apetecível, Senhor, palatável, algo delicioso, Senhor Deus, ao nos alimentarmos dele. Que tenhamos prazer, Senhor Deus, nessa palavra. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé.